Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui vamos estudar duas perguntas que geralmente são muito pertinentes. A primeira é: o que é história? E a segunda pergunta é: para que serve história na nossa vida? Então assim, é interessante, né, que a gente sempre ouve coisas relacionadas à história, como por exemplo fatos históricos, histórias de países, histórias de instituições e por aí vai. Mas quantas vezes nos perguntamos: o que é história e para que isso serve na minha vida? Essas perguntas são muito pertinentes. Afinal, para que precisamos lembrar de Hildebrando? Ou então a queda do Império Romano, o que isso vai afetar na minha vida? E outras perguntas, né, outros questionamentos. Então vamos iniciar falando sobre o que é história. Vamos primeiro entender o que é história. Mas antes de iniciar esse estudo, eu vou falar aqui a respeito da parceira do canal e do nosso perfil no Instagram, a Livraria Gustavo. Se você gosta de ler e quer condições facilitadas de pagamento, então a Livraria Gustavo é a melhor opção para você. Além de vários títulos, de vários gêneros literários, incluindo história, você encontra as condições facilitadas e um ótimo atendimento. Então, entre em contato e peça o catálogo de livros. O link estará na descrição. Agora, vamos voltar para o nosso estudo. Quando falamos em história, estamos falando de acontecimentos do passado. Acontecimentos que marcaram a história a nível mundial ou nacional. Um exemplo é a história da civilização humana. Quem iniciou tudo isso? Então, através da arqueologia é estudado a história lá do período pré-histórico, onde tudo iniciou. Não a civilização em si, mas os primeiros seres humanos. Ou seja, estamos falando aí de incríveis 200 mil anos atrás. Então, o início das civilizações tem a sua origem lá no período paleolítico e neolítico, ou seja, esses períodos marcaram a história a nível mundial. E ao longo dos anos foi desenvolvido um sistema maravilhoso que marcou a presença humana na Terra e deixou o legado aí de povos antigos. Qual que foi esse sistema? Você sabe dizer? Escreve nos comentários antes de ouvir a resposta. Esse sistema foi a escrita. Através da escrita é possível descobrirmos mais sobre os povos antigos. Essas escritas, assim como outros elementos do passado, são chamados de vestígios. Então, com esses vestígios, o historiador vai investigar. Logo, a história é justamente a investigação sobre o passado. E por meio dessa investigação, o historiador vai analisar e interpretar esses registros deixados. E se for comprovada a veracidade dos vestígios, ele se tornará uma fonte histórica. Então, se você gosta de investigação, a história é o seu ramo. O historiador é como se fosse um investigador da polícia, por assim dizer. E as fontes históricas, o historiador, ele investiga e analisa, certo? Mas quais são essas fontes históricas? Então vamos lá. Nós temos as fontes históricas visuais, que são fotografias, painéis, pinturas rupestres, mosaicos, todo vestígio visual. Temos também o vestígio da escrita, através, por exemplo, de revista, correspondências, livros, diários, bilhetes, documentos e etc. Ou seja, todo vestígio à base da escrita. E também temos aí a sonora, como por exemplo músicas, discursos, entrevistas e etc. Para você compreender um pouco melhor, eu vou dar aqui um exemplo. Imagina que você está vendo o YouTube e de repente aparece um vídeo dizendo que Napoleão já ouvia rock lá nas guerras napoleônicas. Então, vai ser função do historiador investigar se realmente Napoleão ouvia rock. Outro exemplo é se uma pessoa dá uma entrevista dizendo que ela era uma amiga, um amigo pessoal de algum personagem histórico.
Então, novamente, o historiador vai investigar a veracidade dessa informação. Então, novamente, essas investigações serão sobre esses vestígios mencionados. E, se comprovado, esses vestígios se tornarão fontes históricas. Como uma forma de exemplificar melhor ainda tudo isso, cito as palavras do historiador Mark Bloch. A história é a ciência dos homens no tempo. Então, agora que você já sabe sobre o conceito e a importância da história, escreve aí nos comentários se você já tinha essa noção de que o historiador fazia, né, e faz investigação e análise de vestígios. Agora vamos para a segunda pergunta. Para que serve a história na nossa vida? De fato, alguns acontecimentos históricos não trarão consequências ou modificações para a nossa vida no presente ou no futuro. Por exemplo, a queda de Roma, quem é Hildebrando, tudo isso nessas duas perguntas, talvez até mais outras perguntas, podem não afetar aí a nossa vida atualmente. Mas aí entra outras perguntas que poucas pessoas se questionam. Por exemplo, se eu te perguntasse quem foi Karl Marx, Adam Smith, Mikhail Bakunin, Giovanni Gentili, esses são alguns personagens históricos, tá? Existem muitos outros aí do século passado, século retrasado, século XVIII. Aí o que você vai me responder? Esses nomes, as suas ideias, elas te afetam hoje em dia ou não? Você acha que elas não afetam? E se eu te perguntasse sobre essa questão de direita e esquerda, você sabe como isso se iniciou? E essa questão da direita e esquerda, ela te afeta atualmente? E se eu te perguntasse também sobre a Batalha de Poitiers de 732 d.C., qual que foi o impacto dessa batalha para a atualidade? Então, responde aí nos comentários essas perguntas. Com isso, eu concordo quando dizem que certos acontecimentos históricos não afetam nossa vida atualmente. Mas, reforço, são apenas alguns acontecimentos. Logo, estudar história é de suma importância para compreendermos eventos atuais e, quem sabe, futuros. Então, faz essa reflexão, responde essas perguntas, questiona outras perguntas que virão na sua mente. E queremos agradecer você por assistir até o final do vídeo. E não esquece aí de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você realmente puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!